Graça e a paz, meus irmãos, aqui novamente, continuando essa playlist aí sobre as partes do sermão e fazendo esse exercício, que é um esboço, de cada sermão, para que você possa treinar aí, porque às vezes a gente que ensina, a gente fala muito quais são as partes do sermão e tal, mas a gente não coloca na prática, e eu tive esse interesse aí de colocar na prática, para que você veja realmente como fazer um esboço de sermão na prática. Então nós já vimos o sermão textual, já vimos o sermão tópico, o temático, e agora vamos ver na prática o sermão expositivo. Então esse é o nosso vídeo de hoje, o sermão expositivo. Escolhi o texto aqui de Efésios 5, do 1 ao 5, sobre o tema de comportamento cristão ou ética cristã. Esse tema provém do próprio texto. Você pode abrir sua Bíblia, vamos ler agora o texto e você vai ver que o tema provém do próprio texto. O título do sermão escolhido foi De Admiradores a Imitadores, ou seja, o objetivo do sermão é fazer com que o seu ouvinte ele deixe de ser um mero admirador de Deus e passe a ser um imitador de Deus. Então vamos lá. Antes de começar a introdução, você lê o texto bíblico. Você, como eu já falei em outros vídeos, você se apresenta, você dá boa noite, você dá aquele diálogo com o público e depois você lê o texto bíblico e só assim inicia a sua introdução. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Então veja, você lê o texto e agora você vai para a introdução. Coloquei aqui como introdução uma frase inicial. A palavra de hoje é um chamado para deixarmos de ser apenas admiradores e passarmos a ser imitadores. Aí você pode continuar. Você sempre coloca no teu esboço uma frase para que você lembre como você vai iniciar o sermão, mas você pode continuar o pensamento. Veja, a palavra de hoje é um chamado para deixarmos de ser apenas admiradores e passarmos a ser imitadores. Veja, meus irmãos, no versículo 1, aí você já entra na Bíblia. Veja, meus irmãos, no versículo 1, ele nos chama: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Meus irmãos, para sermos filhos, temos que ser imitadores, não apenas admiradores, porque os que são admiradores, eles apenas observam, eles apenas acham bonito. E nós que somos imitadores, nos tornamos filhos dele. E você continua o desenvolvimento agora do sermão. Veja que a introdução já puxa o desenvolvimento. O desenvolvimento eu dividi aqui em duas partes, sempre lembrando que o sermão expositivo ele é totalmente ligado ao texto. Você não vai sair do texto. No texto você vai encontrar as divisões. Então, quais foram as divisões que eu encontrei nesse texto? A primeira: o que não é ser um imitador? O que não é ser imitador de Deus? Do versículo 3 ao versículo 5. E a segunda parte do sermão: o que é ser um imitador? Porque se eu falei o que não é ser um imitador,
eu também devo ensinar o que é ser um imitador. E isso eu encontro no versículo 2. Veja que eu usei o versículo 1, depois fui do 3 ao 5 e agora eu volto para o 2. E você vai ler na tua Bíblia aí, você vai ver que tanto essa parte como essa está totalmente correta dentro do texto bíblico. O que não é ser um imitador? Veja, versículo 3. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade. Ter menção de imoralidade na sua boca não é ser imitador de Deus. Se não deve haver nem menção de imoralidade, que dirá imoralidade. Veja, você vai ali desenvolvendo a partir do próprio texto. Não deve haver menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias aos santos. Então, o texto aqui está dizendo o que não é ser um imitador. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Meus irmãos, ao invés de vocês estarem com palavras tolas, com fofoca, com imoralidade na vossa boca, você tem que estar com a palavra saudável, a palavra agradável, uma palavra de agradecimento, de ações de graça a Deus, uma palavra que louve, que engrandeça a Deus. O que está saindo da sua boca é ações de graça ou é imoralidade, ou é coisas que não convêm aos santos. Portanto, vocês podem estar certos disso, que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou que é idólatra tem herança no reino de Deus. Veja, esses tipos de pessoas não herdarão o reino de Cristo, não tem parte no reino de Cristo, não tem herança no reino de Cristo. E você ali desenvolve, você ali abrange, fala ali o teu sermão, e depois entra na segunda parte. Então, meus irmãos, já que nós vemos no texto bíblico o que não é ser um imitador, agora nós olhando também para o texto bíblico, vamos ver o que é ser um imitador. Observe que eu pulei o versículo 2, agora voltemos para ele. E você faz o teu ouvinte ler de novamente o texto no versículo 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E vivam em amor. Ser imitador de Deus é viver em amor. E aí você desenvolve o que é viver em amor. E você entra na conclusão. Olha, para deixar de ser admirador, veja, você voltou para o título. Para deixar de ser admirador e passar a ser um imitador de Cristo, devemos seguir o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo, olhar para Cristo. Porque ele diz aqui, no versículo 2, que vivam em amor como também Cristo viveu em amor, como também Cristo amou. Veja, o nosso exemplo é Cristo. Para imitar a Deus, devemos olhar para Cristo e copiar a vida de Cristo. Olhar sempre, pensar sempre, será que Cristo faria isso que eu estou fazendo? Será que Cristo falaria isso que eu estou falando? Então isso é ser um imitador. Você já puxou a tua conclusão e da conclusão você puxa o teu apelo. Além de olhar para Cristo, o segredo também está na entrega. Observe que Cristo se entregou por nós. Então também devemos nos entregar para Cristo. Entregar a nossa vida, o nosso ser, a nossa alma, o nosso corpo, tudo para Cristo. Só assim nós vamos ser filhos amados. Só assim nós vamos deixar de ser imitadores e vamos ser... Só assim nós vamos deixar de ser admiradores e vamos passar a ser imitadores de Deus. E você ali convoca que as pessoas se entreguem para Cristo. E esse é o teu apelo. E você convida as pessoas a Cristo e você concluiu o teu sermão apontando para Cristo. Então, meus irmãos, esse é um esboço simples
de uma forma simples, acredito que deu para todo mundo entender. Coloca aí no comentário se esse vídeo te ajudou, amém? E você pode aí printar também essa tela, para aí o vídeo, printa a tela e você pode estar estudando, dando uma estudada nesse sermão, para você colocar em prática em outros textos da Bíblia, amém? Treine isso, vai ser bom para você. Fique na paz, até o próximo vídeo, em nome de Jesus, amém. Curta, comente e compartilhe para a honra e glória do nome do Senhor, para que continuemos a propagar o Evangelho, amém?